Esse podcast é apresentado pela Copastor. Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Bruna Valúrcio E eu sou a Babi Moreira. e juntas nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossos valores e cultura. Tripulantes, microfones em automático. Estamos assistindo a grandes mudanças na forma de amar. Estamos vivendo uma transição entre antigos e novos valores, diz a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Ao longo do tempo, quanto sociedade, ficamos mais flexíveis com o sexo antes do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a emancipação da mulher. Mas por que ficamos mais intolerantes à infidelidade? Mesmo depois de tantas mudanças, não conseguimos admitir como normal um relacionamento que não seja monogâmico. De acordo com uma pesquisa da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, que concluiu que se a poligamia fosse regra, o mundo seria mais violento, com altas taxas de estupro e homicídio. A mesma publicação ainda afirmou que a monogamia reduz a violência. É também por isso que, com o passar dos anos, grande parte da humanidade aboliu a poligamia. Em contrapartida, diversos estudos comprovam que é ilusório afirmar que a poligamia significa liberdade. Mas como é o mundo de quem acredita que a fidelidade não é a protagonista nas relações? Batemos um papo com pessoas não monogâmicas para tentar entender sobre as novas formas de amar. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna. Estou aqui com nossos dois convidados, né? É o Lucas e a Carol. Eu vou pedir para cada um deles se apresentarem. Carol, que tipo de passageira que você é? Eu sou a Carol, também conhecida como Caroleta, aí a maioria dos meus amigos me chamam assim. Eu sou uma advogada, sou advogada de família, então esse assunto também aí acaba passando pelo meu dia a dia profissional. Eu sou mãe, recentemente eu tenho meus filhos vão fazer quase um ano, eu tenho 2 meninos gêmeos. Sou uma pessoa que gosto muito de organizar aí festas e grupos e, enfim, eu gosto de colocar pessoas diferentes aí em contato. Então, com isso, eu acabo, vamos dizer assim, misturando muita gente diferente, seja monogâmica, não monogâmica, seja gente que se descobriu não monogâmica aí no meio do caminho, gente que não sabe, gente que quer experimentar, gente que já experimentou e não gostou, experimentou e gostou muito, enfim, então eu sou essa pessoa aí que gosta também de conectar muita gente e esse assunto, por isso que esse assunto também me interessa, além de ser uma pessoa, de me considerar uma pessoa não monogâmica, eu também gosto muito de discutir sobre esse assunto, sobre relacionamento, sobre relações humanas, porque a gente tá nessa vida aí para isso, né? Para se relacionar com gente. Legal. E o Lucas, né? Lucas, diz pra gente que tipo de passageiro que você é. Eu sou o Lucas, tenho 24 anos, eu trabalho na área da saúde, eu gosto muito de arte, adoro filmes, gosto de sair à noite, mas atualmente eu estou um pouquinho parado, e eu sou um pouquinho animado. Carol e Lucas, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos começar perguntando para vocês, então, um pouquinho sobre o relacionamento de vocês. Vou começar pela Carol. Carol, como que você pode contar para a gente, por favor, um pouquinho como é seu relacionamento atualmente? E aí a gente queria saber se aconteceu o relacionamento de uma forma orgânica, se vocês estabeleceram algum pacto baseado em alguma ideologia, como que foi a construção aí do seu relacionamento?
Eu posso dizer que eu já sou não monogâmica há muito tempo, mesmo sem saber que eu era não monogâmica, né? Eu tenho 40 anos e eu me relacionei. Eu comecei a namorar com 20 e poucos anos, foi meu primeiro namorado. Assim, eu já tinha tido outros relacionamentos, mas nunca foi um namoro. E aí eu comecei a namorar com o meu ex-marido. Eu tinha acho que uns 23, enfim, eu casei quando eu tinha 26 anos, fiquei casada durante 10 anos. E eu acho que né, meu ex-marido, a gente nunca sentou e conversou, vamos estabelecer aqui que somos não monogâmicos. A gente tinha alguns acordos que a gente podia se relacionar com outras pessoas, relacionamentos basicamente sexuais com outras pessoas, então não existia essa questão da traição. E aí a gente acabou se divorciando, mas assim, por outros motivos, não teve nada a ver com relação a contato com outras pessoas, não foi nada disso. E aí passei alguns anos aí sem namorar de novo, e aí voltei a namorar justamente na pandemia, em março de 2020. Comecei a namorar o meu atual namorado e pai dos meus filhos. A gente mora junto já vai fazer quase 3 anos. Esse vai fazer 3 anos, isso. E desde o começo, eu acho assim, ele já me conheceu nessa onda não monogâmica. Eu acho que depois de me divorciar, eu estabeleci isso mais forte na minha vida, assim. Principalmente não por eu namorar, mas por ficar com outras pessoas que ou namoravam ou eram casadas, enfim, pessoas que tinham um relacionamento aberto. Então, eu brinco que eu fui a terceira, né? A minha experiência dentro da não monogamia foi sendo uma terceira pessoa, né? Vamos dizer assim. E aí eu acabei, quando a gente começou a namorar, eu já tinha isso na minha cabeça de que não haveria essa exclusividade sexual entre nós. Então, assim, nós já ficamos com outras pessoas, a gente fica com outras pessoas, mas também não é só isso, né? Eu entendo a não monogamia hoje como uma coisa mais ampla. Enfim, que aí a gente pode falar mais disso. Mas hoje a gente tem um relacionamento, todo mundo achou que quando eu engravidei, todo mundo perguntou, agora vocês fecharam o relacionamento. Em nenhum momento a gente teve essa conversa, porque não existe isso de agora abre, agora fecha, agora abre de novo, agora está semi-aberto. Não existe muito isso para a gente. E aí, até pelo contexto dos nossos amigos, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente tem uma série de acordos, e é o que eu brinco, né? Dependendo do que você faz, dos acordos que você tem com a pessoa, também existe a questão de caçarem a sua carteirinha, né? Então, em vários momentos, eu tenho a minha carteirinha de não monogâmica caçada. Eu digo até uma questão, eu sou não monogâmica, isso não quer dizer que eu seja poligâmica, tá? Também é uma definição assim importante de dizer. Eu não me considero amor livre, eu não sou do amor livre, eu não sou da poligamia, eu não sou de nada que estabeleça a minha condição como poli, né? De muitos. Não é necessariamente isso. Então, eu brinco que assim, isso aí já é um papo para não monogamia ponto 02, sabe? Ponto 2. Não é ainda. O começo são vários parceiros? Podemos dizer que sim, são vários parceiros, mas mais para frente a gente quando você vai se aprofundando no assunto, você vai vendo que não é só isso. Porque às vezes você pode ser solteiro e ser não monogâmico. Enfim, fica aí a provocação também. Legal, Carol. Até aproveitar aqui a sua brecha, né, para perguntar, né, já que você tocou nesse assunto, se você consegue, ou se você pode explicar para a gente quais são as principais diferenças dos tipos de relacionamentos não monogâmicos, né? Se você consegue citar para a gente ou dar algum exemplo de duas situações. E aí também acho que um exemplo que a gente tem aqui, que a gente
percebe muito, né, pelo que a gente verificou, pelo que a gente pesquisou, é de casais, quando tem dois casais que se relacionam, por exemplo, tem um que é o principal e o outro que é incluído, ou uma terceira pessoa, como até você mencionou ali no começo. Tem alguma nomenclatura para esses tipos de relacionamentos dentro da não monogamia? Eu costumo explicar essa questão, né, quando me perguntam sobre isso, eu falo que é igual sexualidade. Sexualidade a gente tem a heterossexualidade. E aí a gente tem o quê? Não heterossexualidade. Então, mas aí o que está dentro dessa não heterossexualidade? É um pouco bobo pensar, mas assim, é tudo que não é hétero. Então, o que é não monogâmico? É tudo que não é monogâmico. E o que é a monogamia? Monogamia é você estabelecer principalmente a questão da exclusividade sexual. Eu não digo nem exclusividade amorosa, porque você pode ser casado você pode ser casada com uma pessoa e gostar de outra, né? Que é isso, na verdade, é o mais comum. Você Sim. pode ter sonhos eróticos com outra pessoa. Se você não fizer nada, se você, não paquerei, não fiz, não fui, saí uma noite, transei com outra pessoa, em teoria você continua monogâmico, você continua fiel. A não monogamia, o que é? Quando a gente sai dessa exclusividade. E aí você tem uma série de. Às vezes é difícil, né, a gente falar da definição de uma coisa que é a negação de outra. Mas a não monogamia você pode ter desde, como você falou, dois casais que se relacionam, você pode ter um casal que se relaciona, os dois se relacionam com uma pessoa só, ou um só do casal que se relaciona com o outro, você pode ter o amor livre, você pode ter a poligamia, você pode ter uma pessoa que tem vários namorados, outra pessoa que tem vários só parceiros sexuais. Você pode ter uma pessoa solteira que, né, pega geral. Isso é não monogamia? Você pode falar, talvez não, porque você não está falando de namoros, né? Você não está falando de relações sérias. Então vale só quando é relação séria? Aí também entra aquilo, será que um namoro não monogâmico é mais ou menos sério do que um namoro monogâmico? Então, é um pouco complicado a gente colocar a definição, porque você está falando de uma definição negativa. Então, tudo que não é exclusividade sexual, amorosa, de relacionamento, é não monogamia. Aí você tem a questão de o que é relacionamento aberto, questão de você tem que falam muito, né? A entidade casal. Então, assim, é o casal que é o principal, que é o mais importante, e aí você tem as outras pessoas que estão, entre aspas, abaixo disso. Que aí entra a galera da anarquia relacional já acha que não, todas as relações elas têm que estar no mesmo patamar. Você também você tem a não monogamia política. Eu parto de um princípio de a minha monogamia eu não entendo só como relações sexuais. Para mim, a minha não monogamia, ela também tem a ver com outras relações que não sejam sexuais. Então, o que é mais importante? É uma relação amorosa, uma relação de família ou uma relação com amigos? Né? Eu costumo brincar que eu sou uma pessoa não monogâmica porque eu já sou não monogâmica das minhas amizades. Então, eu tenho vários amigos e várias amigas em diferentes níveis ali de importância, né? Vamos dizer assim, mas eu consigo ter vários amigos. Então, qual que é a diferença entre eu ter 5 amigos ou eu transar com 5 pessoas diferentes, entendeu? Então, eu sei que às vezes é um pouco complicado, porque no final das contas um monte de gente fala, isso aí é desculpa para putaria. Às vezes pode ser, né? Me pegaram. Então, é isso, assim. Então, eu acho que não tem uma definição muito clara, né, do que é e do que não é não monogamia, assim. Então, depende muito como você quer viver. Eu acho que o mais importante é você viver com verdade
consigo mesmo e com os outros. Uhum. Poderia falar relacionamento aberto, Carol? Não, tem gente que tem essa, vou dizer assim, tem uma galera da não monogamia que adora classificar pessoas de relacionamento aberto como se fossem, eles chamam de monogamia com glitter, que é que você tem ali acordos, mas não é aquela não monogamia de verdade. Mas eu acho, sinceramente, eu acho isso muita besteira. Eu sou do ou é monogamia ou é não monogamia. Então, e aí o que está dentro dessa não monogamia pode ser muita coisa. Legal. Lucas, conta pra gente, por favor, então, um pouquinho também do seu relacionamento, do seu pacto que você tem, do seu acordo. Então, vamos lá. O meu primeiro relacionamento é um relacionamento aberto. Então, assim, acho que em relação a parâmetro, né, do que seria uma relação fechada ou monogâmica, eu só vou ter a dos meus pais, e não é um sucesso. Mas, assim, com relação à minha experiência, eu acho que fez bastante sentido a relação aberta, porque a gente tinha uma vida sexual assim bem plural antes de estabelecer a relação, e não que fosse assim pela liberdade da relação, mas assim de, sabe, quando tem a possibilidade de acontecer uma coisa ou de você ter algum tipo de envolvimento com uma pessoa, às vezes até um flerte. E quando você está num relacionamento fechado, você sente aquilo como culpa, como se tudo aquilo fosse errado, como se não, acho que para uma relação fechada é meio que errado, né? Você flertar e sair com outras pessoas, mas tipo meio que isso como se castrasse, sabe? Essa parte de você, eu posso sorrir, rir, sair com outras pessoas, e a gente entendeu que para a gente fazia todo sentido o relacionamento aberto, porque como eu sou meio comunicativo, do riso frouxo, eu acho que ficaria um pouquinho difícil, né, cercear, assim, controlar isso num relacionamento. O que me surpreendeu, porque durante a minha relação, eu já não me relacionei com tantas pessoas, né? Eu já tive já um comportamento mais ali, é essa pessoa que eu quero, tem a possibilidade de eu sair com outras, mas não me interessei em fazer até então. Foi uma Acho que foi experiência, isso. foi uma experiência positiva. Você continua aí com essa boa, com essa questão, com essa prática, assim, dos próximos relacionamentos que você Eu tem. acredito que sim, acredito que sim. Acho que... Ai, não vou meter essa, eu já falei assim, o relacionamento fechado é brega. Mas, tipo, eu acho que as possibilidades que ele me apresentou foram, assim, muito identitárias, sabe? Eu fez muito sentido para mim, teve muito a ver comigo. Uhum. E, assim, talvez eu possa tentar repensar e ver de uma outra forma, talvez, mas eu não quero. E Carol, pegando então esses ganchos, né, falando de hierarquia dentro do relacionamento, né, então, que você trouxe pra gente, é, de certa forma, né, e a gente entende também, e aí você como pesquisadora, né, de feminismos e masculinidades, você pode trazer pra gente, assim, como que funciona esse comportamento e, assim, baseado nas suas pesquisas, né, dentro do que você estuda e dentro do que você vive também, ou dos relacionamentos e de tudo que você tem de vivência a respeito disso? Como que é esse comportamento do machismo, né, do feminismo dentro da cultura, ou dentro do código da não monogamia, né? Como é que funciona dentro disso? Quando a gente fala de monogamia, né, a gente está falando aí de um sistema de, né, um tipo de relacionamento, na verdade é muito novo, né? A
a questão da monogamia, do casamento, de você só ficar com uma pessoa, isso, na verdade, é mais novo do que a gente imagina, assim, há pouco tempo a gente casa com alguém e só fica com alguém o resto da vida na história da humanidade aí, né? Se você for pesquisar, não tem... a não monogamia é muito mais antiga do que a monogamia. Enfim, mas o que eu acho que a gente acaba se deparando quando a gente começa a entrar em relacionamentos e em discussões sobre isso, às vezes rola uma hipocrisia muito forte, né? Porque muita gente fala, ah, não, mas essas histórias de não monogamia, isso aí é uma desculpa para safadeza, isso é uma desculpa para você ficar se relacionando com um monte de gente. Como se uma pessoa monogâmica já não fizesse isso, né? Quantas pessoas já não foram traídas na vida, né? Eu costumo dizer que eu tinha uma colega que ficava abismada quando a gente começava a conversar sobre não monogamia, porque ela falava, não, mas isso na minha cabeça não faz sentido. Entretanto, ela era uma pessoa que se relacionava com homens casados. Então, eu pensava assim, mas espera aí, ela não entende o fato de eu ter essa liberdade com os meus parceiros, de chegar e falar, né, com as pessoas com quem eu me relaciono, olha, eu estou afim, de repente, de ficar com outra pessoa, tudo bem para você? E aí você também pode ficar, você também pode ter sua liberdade? Ela achava isso, tem gente que acha isso mais absurdo do que eu, de repente, falar assim, quer saber de uma coisa? Eu estou afim de ficar com aquela minha colega de trabalho, mas eu vou fazer de um jeito que eu vou enganar a minha namorada e vou ficar com ela. Então, para mim, não faz muito sentido viver um relacionamento monogâmico se for desse jeito, né? E aí, quando eu me deparei com essa questão do feminismo, e hoje estudando mais masculinidade, porque eu sou mãe de 2 meninos, então eu também tenho que entender como é que funciona a cabeça masculina, né, nesse sentido. Você começa a ver que também não é porque é não monogâmico que não vai ser machista, que não vai ser patriarcal, que não vai ser também um sistema que faz com que a mulher seja a ponta mais frágil, né? Então, você tem desde histórias assim que o cara, né, um casal heterossexual, o cara permite a namorada ficar com outras mulheres, mas não pode ficar com outros homens. Se for fazer homenagem, pode fazer homenagem, mas aí tem que ser com outra mulher, não pode ser com outro homem. Então, o machismo é essa coisa que está enraizada em absolutamente tudo na nossa vida. E não é porque é não monogâmico que a gente não vai ter questões de machismo, de racismo, de homofobia, de tudo, entendeu? LGBTfobia. Então, quando você começa a lidar mais com essas relações, você também vai vendo que não é que a não monogamia vai salvar o mundo, ela vai deixar um pouquinho menos pior, né? Vamos dizer assim. Obrigada, Carol. Eu acho que uma pergunta que deve acontecer muito, vou direcionar essa para o Lucas agora, é a questão do ciúme, né? O que você faz com ciúme? Você tem que ter muita maturidade para você ver uma pessoa que você ama se relacionando com outra, ou não ver, né? Mas saber que isso está acontecendo. Lucas, como que é isso para você, assim? Qual que você acha que é o pilar para que dê certo uma relação não monogâmica e como que você faz para lidar com esses sentimentos, assim? Bebo água. Sacanagem. Tipo, eu acho que, assim, a princípio, o que me ajudou a lidar é porque assim, sempre vem aquela coisa da posse, né? Tipo, caraca, ai, porra, como meu namorado é gato, como meu namorado é isso, como meu namorado é aquilo. Aí ele é meu, eu não quero que você ponha a mão, sai fora. E aí, tipo, rola essa coisa de você, tipo, é meu aqui. E, ao mesmo tempo, não que eu seja tão altruísta, tá? Que eu pensei assim, ele tem todas essas qualidades, eu vou dividir. Não é isso. É mais assim,
Se eu tenho a oportunidade de me relacionar com pessoas incríveis, sabe? Ai, às vezes eu tenho um contato com uma pessoa super legal e, sabe, a gente tem um envolvimento, vamos dizer assim, que eu gosto muito de conversar com aquela pessoa, às vezes a gente nem tem a relação sexual, mas eu gosto muito do tipo de conversa que eu tenho com ela, o tipo de contato, e isso é precioso para mim. E pensando nisso, eu imagino que, assim, poxa, ele também deve ter o tipo de pessoa que ele gosta de conversar, o tipo de pessoa que ele se relaciona, e, tipo, sabe, eu não quero me privar de ter esse tipo de contato, por que que eu vou privar ele? Então, em alguns momentos, assim, não que eu seja tão racional, né? Em alguns momentos, assim, pinta um ciúme, aí eu falo, calma, tá tudo bem. Eita, vamos parando de palhaçada, hein? E aí, tipo, tudo se regula, eu falo, não, 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 lugar errado, para trás. E aí fica tudo bem, aí eu falo, não, lembra daquilo, tá tudo bem. Porque eu acho que é muito reprodução também, sabe? De eu sempre ter tido contato com relações monogâmicas e o certo eu sei que é o quê? No relacionamento você tem que ter ciúme da outra pessoa. E às vezes nem isso, sabe? Às vezes eu percebi que era mais uma resposta involuntária, de eu olhar assim e falar assim, ih, vi aquilo, lembrei que eu tenho que ter ciúme. E não deu sentir, de fato. E assim, foi importante porque durante a relação eu fui entendendo que na verdade, eu nem era tão ciumento assim, sabe? Às vezes tem um episódio ou outro que a gente lida, mas não me acho tão ciumento, não acho que cabe, sabe? Acho que quando você racionaliza, pensa bem na situação, acaba não fazendo sentido mesmo. Não como se fosse uma regra, sabe? Ai, você não pode ter ciúme, mas que só não faz muito sentido, acaba parecendo uma bobeira. Eu penso assim. Aliás, eu acho que essa questão dos ciúmes, eu já aqui me metendo, eu acho que Por essa questão favor. dos ciúmes é sempre a dúvida maior quando a gente começa a falar sobre não monogamia, como se Uhum. fosse proibido não ter ciúmes. Gente, o ciúme ele é um sentimento humano. Você tem ciúmes do seu irmão com a sua mãe, você tem ciúmes às vezes do seu pai com a sua mãe. Você tem ciúmes dos seus amigos, você tem ciúmes das suas coisas. Então, negar também esse sentimento fica parecendo que todo mundo tem que ser muito evoluído, às vezes, para ser não monogâmico. Ai, porque aí, tanto que às vezes eu converso com umas amigas, eu falo sobre ciúmes e que meu namorado tem comigo, ou que eu tenho em relação a ele, e aí fica parecendo, mas vocês não são não monogâmicos? Eu achei que não monogâmico não tinha ciúmes. Gente, é impossível você não ter ciúmes das coisas, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho ciúmes das minhas amigas com outras amigas. A questão é, o que é que você vai fazer para lidar com esses ciúmes, né? Porque a gente, esses dias até conversando com uma amiga, ela falou, a gente parece às vezes que está vivendo um Dom Casmurro. Dom Casmurro é aquilo, traiu ou não traiu, mas o livro inteiro é um cara obcecado por ciúmes, sendo que às vezes pode nem ter acontecido nada, entendeu? Então, o que eu faço com os meus ciúmes? Eu acho que a diferença é, quando você é monogâmico e você tem esses ciúmes, você direciona esses ciúmes para a pessoa. Você acaba fazendo um inferno na vida da pessoa, seja, né, eu tenho ciúmes de uma colega de trabalho do meu namorado. Então, eu infernizo a vida dele para que ele rompa relações com essa pessoa, né? Por exemplo, é um amigo, né? Um amigo de trabalho, sei lá, uma menina que ele conheceu. Então, eu vou infernizar a vida dele até que ele vai desistir dessa relação. Ou então eu vou atacar a menina. Eu já vi isso, minhas amigas entrando em redes sociais. Mas a menina deu um like aqui na foto do meu namorado. Aí eu vou atrás dela. E eu falo, gente, fica uma perseguição maluca que pode chegar, às vezes, em níveis perigosos. Porque o que a gente mais tem no Brasil, que está crescendo cada vez mais? Feminicídio de homem que fica completamente louco porque acha que a mulher é uma posse. Mas aí ia resolver se ele fosse não monogâmico? Obviamente que não é essa a questão. Mas a gente ia se relacionar melhor se a gente desse liberdade para as pessoas, entendeu?
E a não monogamia, ela fala justamente disso. É esse aspecto. Então, é assim, o que que eu faço com o meu ciúmes? O ciúme é meu, o sentimento é meu. Eu vou escolher fazer o quê? Eu vou infernizar a vida de outras pessoas? Porque é o que acaba acontecendo, né, gente? Uhum. Quando você fica muito louca de ciúmes, a relação fica horrível, fica uma perseguição, fica uma competição. Também tem isso, às vezes, né, de gente que está no começo da não monogamia, aí vira uma competição do casal. Não, se ele ficou com 3 meninas, eu também tenho que ficar com 3 pessoas. Aí, então, entendeu? As coisas vão escalando de um jeito que, no final das contas, o relacionamento fica muito chato, né? E aí, só aproveitando então esse gancho também, Carol e Lucas, tem a questão também cultural e genética também, né? Que tem alguns estudos que mostram que, na maioria dos casos, né? Não necessariamente todos os casos, mas que a mulher ela tem uma insegurança com a relação da traição afetiva, né? Essa é uma das principais inseguranças da parte feminina. E no caso dos homens é a questão do desempenho sexual, não necessariamente, não generalizando, mas os estudos mostram que algumas pesquisas, algumas coisas que foram feitas, que a gente deu uma pesquisada por aqui, de que existe, e assim, a gente consegue até, né, não sei se culturalmente também observar muito isso, né? Sobre essas questões também que acabam também vindo da parte genética, então dos homens da questão de se reproduzir, né, com maior facilidade, então e das mulheres de ter essa coisa mais da reprodução que demora um pouco mais de tempo, então aquela coisa mais afetiva, então e também tem a questão do sentimento da idealização, né, do amor romântico também, então, que acho que é um dos principais obstáculos, né, para um relacionamento não monogâmico, é essa idealização do amor romântico que está incrustado nas nossas vidas, né, a, as metades da laranja, né, então as pessoas ficam sempre em busca disso, de buscar a metade da laranja, e essa laranja ela não pode se dividir em quatro, tem que ser duas partes, né? Então, tudo que a gente, pelo que vocês estão falando aqui, né, e tudo que a gente também pesquisou, esse caminho da não monogamia, ela envolve repensar essas práticas afetivas e também as sexuais. E o que que foi mais difícil para vocês dois administrarem nos relacionamentos de vocês, né? Essa a questão afetiva ou a questão sexual? O que que para ambos foi mais difícil? Fala, Lucas. Ah, Fala você primeiro, Lucas. Eu estou falando. então, a sexual eu achei assim, em termos super tranquila. Assim, a gente conseguiu chegar em certos acordos e, e foi bem legal. Com relação à afetiva, foi até uma questão que eu me peguei refletindo, se tipo, em algum momento, se chegaria, né, a possibilidade disso, de, eita, vai chegar uma terceira pessoa, ai, a gente vai virar um sindicato, não sei, sabe? Às vezes a gente tá navegando no Twitter e aí, pá, um quadrisal, e aí você fica, eita. Mas, tipo, eu acho que é tudo uma questão de experimentação, de experiência. Às vezes faz sentido e às vezes não. Em geral, não enxergo assim essa questão o sentimental às vezes um pouquinho me pega porque nessa questão do sentir ciúme ou não, às vezes passa assim uma ideia meio errada, tipo, e se chegar uma outra pessoa e aí essa outra pessoa gostar da outra pessoa aí tipo, fiquei de lado. Mas eu falo assim, não, não, não. Muita paranoia, peraí, calma. E, assim, acho que é tudo um exercício de pensar mesmo, de realizar. Porque como a gente idealiza muito as coisas e pensa assim, como tudo tem que estar funcionando na capacidade máxima e no seu pleno funcionamento, às vezes vem essa ideia escalar, né? De, tipo, pensar, se ele deu um oi para a pessoa e em sequência deu um bom dia, eles vão casar logo em sequência. E não é assim que as coisas funcionam. Não tem nada a ver com isso.
Mas é meio assim pra mim. E você, Carol? Eu sou uma pessoa muito difícil de responder essa pergunta, assim, porque eu brinco assim, eu sou muito aquariana raiz, sabe? Então eu sou aquela pessoa considerada desprendida demais para sentimentos e tudo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu venho já desde adolescente pensando muito nessa questão da idealização do amor romântico, né? Eu me descobri bissexual faz pouco tempo em relação à minha vida heterossexual, né? Então, eu fui muito mais afetada pela cultura heterossexual do que pela prática sexual heterossexual do que outra coisa. Mas eu sempre fiquei espantada pelo fato das minhas amigas colocarem os namorados num patamar muito, assim, é a relação mais importante da vida dela, né? Então, isso eu achei sempre muito estranho. Por isso que eu falo, eu acho que eu sempre fui não monogâmica sem nem saber, porque a minha questão da minha não monogamia tem a ver com todas as relações que eu tenho na vida. Então, hoje mesmo tem gente que pode olhar e falar assim, mas o pai dos seus filhos, o seu namorado, deve ser a sua relação mais importante da vida. E aí as pessoas ficam um pouco surpresas quando eu falo que não necessariamente, né? Para além dos meus filhos, que hoje são as minhas relações mais importantes, mas antes da chegada deles, eu sempre me questionei muito sobre essa idealização do amor romântico nesse sentido. O que é mais importante na minha vida? Um namorado ou um amigo? Aí tem gente que fala, mas aí eu acho, obviamente, que é o namorado. Não, eu acho que eu acho que as coisas têm que estar no mesmo patamar. Porque aí, senão, você começa a fazer perguntas que fazem as pessoas pensarem quem que é mais importante, o seu pai ou o seu marido? Quem é mais importante, um amigo seu muito especial ou um colega de trabalho? Então, a não monogamia, para mim, também é a gente repensar o papel de todas as relações na nossa vida, entendeu? Então, assim, por que o meu namorado é a pessoa mais importante do mundo e eu não vou poder me relacionar com outras pessoas, entendeu? E aí eu vejo hoje por que a gente está nessa crise lascada de gente que não consegue arrumar namorado. Porque, principalmente nessa questão heterossexual, os homens não têm mais nada para oferecer para as mulheres, entendeu? Porque sexo a gente tem vibrador que faz a gente gozar. Conversas interessantes a gente tem com as nossas amigas. Grana, em relação, né, toda essa parte material e profissional, a gente consegue por si mesmo. Então, assim, qual que é o papel de uma relação amorosa hoje em dia, sabe? Na Os nossa vida. aplicativos, né? Você entra no aplicativo, tem um cardápio. Exato. Então, aí o que é mais difícil para eu lidar, se é com as minhas emoções ou com a parte sexual? Eu falo, cara, eu acho que, na verdade, a não monogamia me permite me desafiar nos dois sentidos. Seja na parte sexual, que é eu encontrando outras pessoas, outras formas de eu ter prazer, ou o meu namorado, no caso, encontrando outras pessoas que vão dar outros tipos de prazer para ele. Mas aí eu não vou dar esse prazer? Cara, às vezes eu também vou ter prazer que não é com ele. E coisas que eu posso, aquilo, né? Posso aprender na rua para trazer para dentro de casa. Né? E em questão de sentimentos, cara, às vezes eu posso ter abrir um lado da minha cabeça para um sentimento que eu posso ter isso não só com um relacionamento sexual, mas eu posso ter isso com outras pessoas, né? O que é se relacionar? É a gente se conectar com pessoas completamente diferentes da gente e aprender alguma coisa com aquilo. Se eu vou dar uns beijos na boca e vou gostar? Pode ser que sim. Como o Lucas falou, mas aí fica aquele receio. E se a pessoa se apaixonar por outro? Gente, a pessoa nem precisa nem conhecer, às vezes. Tem gente que se apaixona pela internet. Então, sabe, às vezes eu acho até bom se a pessoa está nessa curiosidade toda para saber como é que é ficar com o outro. Às vezes é até bom que ela vai lá e fica
às vezes nem é tão bom assim, e ela fala, nossa, eu acho que eu vou voltar pro, sabe, meu arroz e feijão aqui, porque meu arroz e feijão é muito melhor do que o hambúrguer da esquina. Isso já aconteceu Entendeu? com você, Carol? O quê? De ter uma experiência que não foi boa e aí dar mais valor, talvez, pelo seu Ah, eu acho que sim. Eu marido? acho que eu já tive momentos assim de me relacionar com pessoas nesse sentido sentimental, por exemplo, e aí eu senti um pouco de falta de um aspecto que o meu namorado tinha, sabe? Também já Uhum. teve o contrário, de outras pessoas terem algum outro lado, que eu falei, nossa, que gostoso isso aqui. Mas aí, por que, que eu tô com ele e não tô com outras pessoas? Porque no conjunto da obra a gente tá nessa relação, entendeu? Ah, eu já transei com gente que foi melhor do que ele? Já, do mesmo jeito que ele já deve ter transado com outras pessoas, que foi melhor. Mas no conjunto da obra, a Uhum. gente está junto porque a gente está junto, entendeu? Enfim. E deve dar para discernir bem, assim, o amor do que é só o tesão ou só a vontade, porque quando você tem uma pessoa com outras, com outras coisas melhores, e mesmo assim você ama mais o seu marido, deve dar Eu para acho, enxergar melhor, né, esse amor. com certeza, eu acho que a gente. Por que, que a gente é amigo de uma pessoa e não é amigo de outra? Porque quem é o nosso amigo tem algum ali um conjunto de defeitos e de qualidades que misturado você fala assim, pô, legal, eu vou ser amigo dessa pessoa. É a mesma coisa com o namorado, entendeu? Ou outras relações de namorado, casamento, enfim. É você falar assim, pô, legal, eu acho que eu vou namorar essa pessoa aqui. Ah, mas por que, que não namora o outro lá na esquina com quem você saiu, sei lá, 6 meses? Não, porque eu vou ficar com esse daqui. Então, acho que também tem muito isso, assim, na monogamia, para mim, é no sentido de liberdade, cara. Liberdade e verdade, né? Porque quantas pessoas não estão fazendo as coisas escondidas, cara? Sim, Essa é a grande questão. Acho que tem tanta gente se interessando por não monogamia, justamente porque as pessoas cansaram de ver, né? Por exemplo, exemplos dos nossos pais. Uhum. Todo mundo sabe que pai teve amante, gente. ou Às mãe. vezes, Não fala isso, não. Não é bem assim, brincadeira. um monte de história aí de marido que tem segunda Sim, família, gente. Segunda família é sim. mais do que a E é a questão maioria, sexual, né? né? E a gente, Não. eu acho que hoje é de uma geração que a gente não vai viver isso, cara. Eu prefiro saber que meu namorado saiu e transou com uma mulher do que Uhum. descobrir que ele tem uma segunda família escondido faz 5 anos. Uhum. Muita E só maturidade aí. é, é como falam, né? Eu conheço vários casais não monogâmicos, só que só um lado que sabe, né? O outro não sabe. Exatamente. Isso acontece bastante. Mas aí Né? falando sobre curiosidades, né, Carol? Você até lá no começo falou, o Lucas também falou sobre as perguntas, né, que as pessoas costumam fazer para vocês quando descobrem, né, que vocês vivem desse tipo de relacionamento, né, não monogâmico. Então, por exemplo, sobre o ciúme, como vocês citaram já, né? Mas também se os parceiros se conhecem, eu acredito que vocês devem ter aí uma lista de perguntas, né, de curiosidades, né, porque na nossa sociedade, né, a monogamia é o estilo de relacionamento padrão, né? Então, quando as pessoas descobrem, eu acredito que vem essa curiosidade que é genuína, né, do ser humano, que deve acontecer. Quais são as principais da listinha que vocês estão mais acostumados a responder? A Carol já falou alguma coisa ali no começo, mas vamos para o Lucas agora. Lucas, o que que você costuma responder para o pessoal assim? Quais são as principais perguntas desse combo de curiosidades? Uma que eu já respondi assim umas 5 vezes. Se você está saindo com seu namorado e você cruza com alguém que ele pega, você vai fazer o quê? Aí acho que a pessoa espera, cometer um homicídio? E não, é tipo, e aí, ok, tudo bom? Tranquilo, ué, nada demais. Não, acho que as pessoas têm, né, esse foco de sempre voltar, tipo, como você vai lidar com o ciúme? Como você vai
Ai, se você estiver querendo fazer alguma coisa com ele naquele momento e ele decidir fazer uma coisa com outra pessoa. Ué? E tipo, e se ele fosse escolher assistir um filme e não sair comigo? Ok, ué, é uma escolha dele. Ele não estava afim de fazer o que eu queria fazer naquele momento, queria fazer uma outra coisa. É bem comum, eu escuto bastante esse tipo de pergunta. E você, Carol? Eu acho que eu por hoje estar numa relação com um homem, né? Sempre tem, mas e se ele descobrir que você tá saindo com outros caras? Eu falei, então, ele sabe. Mas como que fica? Isso eu recebo muitas de homens que às vezes eu conheço em aplicativo e tal, eu falo assim, mas não vai pegar mal você sair comigo? Ou que eu comento muito com as minhas amigas, né, que são casadas ou namoram e tal, sempre tem um homem para falar assim, pô, mas eu não vou fazer isso com o cara, é muita sacanagem. E aí eu falo, então, mas você não tá fazendo nada com o meu namorado, você vai fazer comigo, não é com ele. Não, amor, pô, maior desrespeito aí com o cara, não vou fazer isso, é mancada com o brother. Aí eu falo, então, né, o homem tem muito medo de. Que é o número dele? Né, o homem tem muito. Vamos falar assim, você quer ligar para ele e perguntar o que você vai fazer com ele, né? Enfim, mas tem muito disso, assim, de essas perguntas. Assim, eu não me incomodo com perguntas, porque eu acho que mesmo. Eu acho que se a pessoa vem com o intuito de querer aprender e falar, cara, nossa, como é que é isso? Porque eu também sou curiosa, assim, quando eu Uhum. conheço, sei lá, casais diferentes, assim. Eu conheço, por exemplo, um trisal. Aí eu falo, Uhum. cara, como que é o dia a dia de vocês? Vocês moram juntos, aí não moram os três separados, mora quatro, vocês se relacionam com outras pessoas, como é que é? Então, eu tenho essa curiosidade e eu acabo perguntando sempre num sentido não de julgar, entendeu? A pessoa, claro, Uhum. umas coisas às vezes você fala assim, meu Deus do céu, não ia conseguir viver isso nunca. Mas cada pessoa que tá aí no rolê, né? Mas e aí o Lucas pode dizer isso assim também. Tem gente que é como sexualidade, quando as pessoas. É que hoje em dia ser homossexual é menos sim, desconhecido, né? Mas eu Pois imagino é. que, né, dependendo do lugar, dependendo do contexto que você tá, fala Mas assim, às vezes a gente ainda sai naquele papel de animal silvestre, né? O pessoal chega assim, tipo, como que é, não né? Se pode fica com tocar? um homem, Onde né? vivem? Então Dá eu acho comida para ele? então, e aí eu acho que com não monogamia também, tem gente que chega nesse lugar de, mas como que é? Vocês saem todo dia com várias pessoas vão na casa de vocês, então fica, né, tem essa coisa, eu falo, gente, às vezes a vida do não monogâmico é a coisinha assim, às vezes mais sem graça do mundo, às vezes a gente até queria que fosse swing toda semana, que, né, nossa, eu saio com várias pessoas, eu tenho uma vida sexual assim, louca, louca, louca. Às vezes não, gente. Às vezes você pode ter um namoro e falar assim, cara, sei lá, eu mesmo durante o nosso namoro, por exemplo, já fiquei, sei lá, 6 meses, 8 meses, sem ficar com ninguém e ele também não. Porque também fica parecendo isso, só porque você tem a possibilidade de ficar com outras Uhum. pessoas. Não, você precisa. Você precisa fazer uma suruba toda semana, porque senão vão confiscar sua carteirinha de não monogâmico. E você fala, não, cara, às vezes isso não é o centro da minha vida, entendeu? Eu não preciso ficar nessa coisa louca de o tempo inteiro, quero pegar, quero pegar, quero pegar. Não, gente, às Como é que é vezes isso? Tô pagando assinatura e não tô usando, né? Fala sério. não é porque eu tenho aí um serviço de streaming que eu preciso só assistir filme o tempo inteiro. Não, às vezes eu vou Uhum. assistir TV aberta, eu vou ler um livro, entendeu? Então, Você conta eu- pra ele, Carol, quando rola? a gente tem esse combinado de que a gente sai. Até porque, como a gente mora junto, não tem como ele pegar e falar assim: eu vou dormir fora de casa, né? A gente não tem. Mas a gente não precisa
não precisa de detalhes. Às vezes, eventualmente, a gente conhece as pessoas, porque às vezes a gente está inserido numa mesma turma, então às vezes a gente fica com pessoas que falam assim, ó, rolou com aquela pessoa, mas beleza, pronto. A gente não tem essa obrigatoriedade de, ai, olha, foi assim, fiz isso. Não, pelo amor de Deus também, porque eu também não preciso saber de absolutamente tudo. Eu também acho que uma parte da minha intimidade e uma intimidade dele, assim. Mas não. Mas se não contar em algum caso, tudo bem. Ou Olha, o não, nosso combinado é que quando rolar, a gente avisa. A gente fala, ó, tô conversando com uma pessoa e talvez eu vá sair com ela. Tá bom. Beleza, vamos coordenar aí as datas, agora que a gente tem filho, né? Vamos aí ver a data, porque aí você vai sair, então eu vou, né? Preciso ver aí e tal. É mais questão de arrumar a vida, sabe? E como a gente tinha, sei lá, 4 meses de namoro quando a gente foi morar junto, né? Então a gente sempre morou junto. Então, e como a gente sempre fala, né? A gente já vem de outros casamentos. Eu fiquei casada durante 10 anos, ele também ficou casado há muito tempo. Então, eu falo assim, a gente já é um casal não monogâmico velho, sabe? Então, assim, a gente já passou por várias coisas da vida, outros relacionamentos, outras coisas, para a gente também ter o nosso planejamento de vida, assim, né? Porque também tem isso, as pessoas acham que não monogamia é só coisa de jovem, igual o Lucas de 24. Não, às vezes é isso, você tem 40 anos, você, né, igual eu, tô nova ainda, novíssima, 40 anos, mas assim, conheço gente de 50, de 60 que tá nessa pegada, entendeu? Então não é coisa só de gente jovenzinha também, não. E mudou muito depois que vocês tiveram filhos? Mudou um Você pouco tem porque duas meninas? dois Gêmeas? meninos, Dois meninos, dois gêmeos. gêmeos, dois gêmeos que vão fazer um ano. Eu acho que mudou não tanto para a gente, essa questão da não monogamia, mas mais para os outros. Mesmo eu grávida, teve gente que achou isso. Agora vocês fecharam o relacionamento? Em nenhum momento a gente falou isso. Tanto que rolaram encontros. Eu saí com pessoas estando grávida. Foi um pouco mais complicado, mas não por mim nem por ele. Foi pela repercussão social das pessoas com a gente. Então, hoje em dia, eu acho que a gente é visto como um casal fechado, sabe? Por algumas pessoas. Fala assim, imagina, eles não fazem mais essas putarias porque eles são pais agora, são pessoas de respeito, entendeu? Então, não, gente, eu continuo tendo a minha vida aí, ó. E você vai falar com eles, quando eles perguntarem, você pensa em falar real para eles, assim. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo, né? Porque eles não têm nem um ano ainda. Então, eu acho que é como falar de sexo, de sexualidade, né? Com crianças. Eu costumo dizer assim que essa conversa é igual quando a gente vai falar sobre as nossas escolhas, né? Sobre o que a gente gosta na vida. Eu não preciso falar para o meu filho de 1 ano de idade que eu sou bissexual, porque ainda não está nesse momento de vida. Eu também não preciso falar para ele que eu sou não monogâmica. Eu não preciso chegar num almoço de domingo na casa das nossas famílias e falar assim: bom, gente, a gente é não monogâmico. Porque não, entendeu que não faz sentido? Eu não vou chegar, sei lá, num ambiente de trabalho e falar assim: pois é, gente, eu sou bissexual e eu sou não monogâmica. Eu não vou falar isso para os meus clientes porque não tem nada a ver, né? E a gente vai falando no momento certo, assim. E o mais engraçado, eu acho, é que a gente sempre supõe que a gente tem que falar essas coisas para os outros, mas a gente não fala assim: em que momento você falou para as pessoas que você era monogâmico? Em que momento você falou que você era hétero? Em que momento que você falou que você era cis? Né? Quem que chega e bota na internet? Gente, eu sou monogâmico. As pessoas vão olhar o seu post e vão falar, e daí? Então, por que eu tenho que falar? Então, eu sou não monogâmica, né? Enfim. E para a gente começar a encerrar aqui, o papo tá muito bom, assim, como a gente já imaginava, né? Ia render bastante aqui. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, mas a gente tem um curiosidade. tempo, né? Para
um tempo aqui de conversa aqui no nosso podcast. Então, para encerrar, para começar, vocês acreditam que muita gente tem vontade, mas acaba não aderindo ao relacionamento não monogâmico por medo do julgamento da sociedade? Você acha que a pessoa tem que estar muito resolvida para poder assumir isso, mesmo que não chegue numa mesa de um almoço de família, né? Contando como você mencionou agora, Carol. Mas isso vai para o Lucas também, tá? Vocês acham que. Ou já teve alguém que chegou e falou: olha, eu até tenho curiosidade, mas não sei como é que as pessoas poderiam encarar isso, a minha família. A gente sabe que religião também é uma coisa que conta muito, né, com isso também. Qual a opinião de vocês sobre isso? Acho que vamos deixar com o Lucas agora. Ah, eu lembro de estar conversando com uma amiga sobre isso, e ela estava comentando, né, que teve numa festa e pensou na possibilidade de ficar, ela e o namorado com mais uma pessoa. Ela é meio cristã, né? Aí a gente nesse contato, ela falou assim: ai, amiga, certeza que eu ia pro inferno. Aí eu olhei assim pra cara dela e falei: ah, parceira, não vai ser por causa disso, fica tranquila. Assim, acho que a culpa cristã é um monolito que está ali sempre rondando essa questão, né? Tipo, das pessoas pensarem: ai, mas o que eu estou fazendo é errado. Ai, vai, não tem nada de errado nisso. Sabe? São duas pessoas adultas, em acordo, vocês estão tentando ser felizes, vocês estão amando. Eu não consigo enxergar isso como errado. Fica muito essa questão assim de você só, sabe, assim, para mim que sou gay, tipo, às vezes ficava essa questão de tipo, eu não tô com medo de fazer isso. Tá, mas se eu não fizer isso, eu não vou viver, sabe? Se eu não fizer isso, eu não vou ter a chance de ser feliz tomando aquela decisão, sabe? Às vezes é isso, só você só parar e falar assim, não, eu quero tomar essa decisão por mim, eu vou fazer isso porque eu quero, sabe? Eu vou fazer porque eu tomei essa decisão. E dane-se, sabe? Que se lasque. Olha, eu consigo apostar com você que quando vocês colocarem isso no ar, a resposta que mais, né, o comentário que mais vai ter é: eu não conseguiria. Sim. E aí as pessoas entram nessa onda de assim, pode ser muito legal, mas para mim não serve. Cara, na verdade, assim, você sabe se serve ou não, porque essa é uma resposta, esse é um comentário, às vezes, que fazem, que é um julgamento muito, eu vou dizer assim, um julgamento muito hipócrita, porque você não sabe, não estando na situação, você não sabe se você conseguiria ou não. Que aí eu pergunto assim, quer dizer, então você consegue ser corna, mas você não consegue admitir que seu namorado Carol! outras pessoas você sabendo. Oi? Não, mas não é. Caramba! É verdade, é verdade. Entendeu? Aí eu falo assim, às vezes o mais difícil num relacionamento é justamente a gente ter essa liberdade com o parceiro. Cara, porque você falar para um parceiro que você tá querendo ficar com outra pessoa, que você tá pensando em outra pessoa, que você não, né, você não tá completa ali naquela relação, que é a história da laranja, parece que é um crime, sabe? Parece que eu vejo muito assim, que é isso que eu falei, né? Você falar eu não conseguiria, você dizer eu não tenho habilidade para me comunicar com a pessoa com quem eu divido uma cama, sabe? Então, para mim, a não monogamia entra nesse sentido de liberdade e de possibilidade de eu viver uma relação muito verdadeira, sabe? Quantas pessoas morrem de vontade de fazer as coisas e elas não fazem, porque eu tenho medo do que a vizinha vai achar. Sendo que assim, gente, pode ser que seu marido já esteja te traindo com a vizinha. Entendeu?
Inclusive, as pessoas elas pedem, né, elas exigem ou elas pedem isso, a honestidade, né? Ai, seja honesto comigo, seja sincero, mas nem todo mundo está pronto para essa honestidade, e para ser honesto consigo mesmo, né? Então tem que ter realmente, eu acredito, muita coragem para assumir os sentimentos e o desejo por outras pessoas, e eu acho que isso é muito bacana da gente reforçar aqui. Sim. Não, com certeza. A não monogamia entra aí nessa jogada para permitir que a gente seja mais verdadeiro com a gente mesmo e mais verdadeiro com as outras pessoas, entendeu? Agora, se você vai fazer, se você não vai fazer, é como eu falei, não precisa. A gente não precisa estar o tempo inteiro ficando com outras pessoas e se testando, né? Mas é aquilo, é a possibilidade de você falar assim, cara, por que eu tô sentindo isso? Será que essa relação aqui, só essa relação pode me completar? Né? Porque é isso, a gente não pode ter num parceiro amoroso, seja um namorado, seja um marido, seja, enfim, um companheiro, seja lá o nome que você quer falar, que só essa pessoa seja 100% tudo na sua vida, gente. Isso não é saudável. Isso não é saudável nem para a gente, nem para quem está em volta, não é saudável com a outra pessoa. Eu fico imaginando assim, já pensou se eu fosse 100% a fonte de amor e de felicidade para o meu parceiro? Gente, que responsabilidade está jogando em cima de mim? Eu não quero isso para mim, não. Então, por que não me divertir com outras pessoas? Por que não beijar outras bocas? Por que não ter um negocinho ali com outra pessoa, sendo que, sabe, a gente já está vivendo uma época tão desgraçada das nossas vidas, é tanta frustração que a gente tem. Eu tenho amigas que têm, o namorado não sabe transar, mas eu gosto dele. Aí eu falo, nossa, minha filha, então você está perdendo sua juventude, né? Enfim, a não monogamia é liberdade, gente. Sim, sim. E assim, eu acho que vocês trouxeram falas que eu acho que vai ser muito legal para quem ouvir a gente. Eu, pelo menos, me tocou várias coisas, assim, de tabu mesmo, de padrões que a gente vai seguindo, mas não pensa fora da caixa, né? E foi muito legal o bate-papo. Juro, ficaria aqui mais 1 hora falando, que eu tenho um monte de pergunta para fazer. Bora Mas fazer parte 2. Parte 2. boa, boa. A gente ouve aí o que também os nossos ouvintes têm para trazer e a gente chama vocês de novo. Eu super topo. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Muito gente. obrigada, Lucas. Foi um super prazer conhecer vocês. E vocês curtiram esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Nós chegamos ao fim do nosso episódio. Não saia da janela e aguardem os próximos podcasts. Obrigada.